Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, segunda-feira, dia 6, nós iremos refletir sobre o Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, versículos de 36 a 38, que diz assim: Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Será colocado em vosso regaço a medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos também vós. Meus amigos, esse trecho ele dá uma continuidade para nós sobre a questão de amar os inimigos. Basicamente, ele nos mostra o segredo da perfeição. Há pouco tempo atrás, Jesus nos chamou: sede perfeito, como vosso Pai Celeste é perfeito. E como que se dá essa perfeição? Através da misericórdia. E o que é misericórdia, né? Misericórdia, um coração misericordioso, um coração que se sente compaixão pelo outro, um coração que se coloca no lugar do outro. A resposta para salvarmos as nossas almas, como Jesus mesmo anunciou, que a maneira pela qual somos misericordiosos é a maneira pela qual Ele irá também ser conosco, se dá quando nos colocamos no lugar do outro. Independentemente se seja uma pessoa boa ou má, se seja amigo ou inimigo. É lógico que no dia a dia, diante das mais diversas tragédias e notícias ruins que recebemos, a tendência é que a gente crie uma certa antipatia pelas pessoas ruins, pelas pessoas más. Mas até pelas pessoas mais ruins devemos ter uma certa misericórdia. Devemos demonstrar o amor de Deus pelas pessoas. É difícil, para mim, para você, para todos nós, é bem complicado esse tipo de situação. Mas Jesus nos chama a ser misericordioso porque o Pai é conosco. Porque todos nós maltratamos Jesus, todos nós pregamos Cristo na cruz com nossos pecados. E ainda assim ele continuou sendo misericordioso e é conosco. Basta a gente lembrar que sempre que podemos, nós temos a oportunidade de confessar nossos pecados e de retomar uma vida pura e santa. Então perceba que Jesus nos chama a não julgar os outros. É bem complexo esse tipo de coisa, porque a tendência nossa, ainda mais nos meios em que vivemos, somos chamados constantemente a praticar o ato da fofoca, por exemplo, que nada mais é do que falar mal dos outros, julgar as outras pessoas pelas costas, e muitas vezes no nosso próprio trabalho, na nossa própria faculdade, em casa. São coisas que devemos ficar atentos, coisas que não devemos fazer nem cometer, e se fizer, confessar e pedir perdão a Deus. Não condeneis e não sereis condenado. Dar e vos será dado. Dar-se de si, entregar-se a si mesmo, as suas coisas, o seu coração, pelo bem do outro, e isto Cristo nos dará em dobro, como é a promessa dele. E não condenar as pessoas. Essa pessoa não tem salvação. Nunca use esse tipo de expressão. Essa pessoa deveria morrer. Essa pessoa não presta. Não faça isso. Cristo nos assegura de que não é correto fazermos isso, porque, teoricamente, todos nós deveríamos ter morrido. Todos nós não prestamos. Todos nós somos hipócritas. E ainda assim Jesus nos amou. Então, se temos essa referência de um amor, de uma misericórdia para conosco, do bom samaritano que é Cristo, nós devemos também agir conforme o nosso Senhor, se queremos entrar no reino dos céus, se queremos ser santos como Jesus é santo.
E Jesus fala que será colocado em vós uma medida conforme vocês medirem os outros. Por isso, sempre haja com amor e misericórdia para com seus irmãos. Porque Jesus fala que passagens anteriores de reflexões que já fizemos aqui, Jesus disse que colocará os cabritos e as ovelhas separados. E ele vai julgar as pessoas de acordo com o que você fez pelo outro, com as obras de caridade, com as obras de penitência, como a questão de alimentar a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir a quem está sem roupa, etc, etc. Então, Jesus nos ensina que a medida daquilo que você faz pelo outro será a medida que você será avaliado. E com isso, a gente consegue entender que Jesus vive nas pessoas. Porque o homem é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, por mais que o certo ser humano, a certa pessoa que vive contigo, muitas vezes nem sequer acredite em Cristo, ainda assim ele continua sendo feito à imagem e semelhança de Deus, mesmo que ele negue isso. Então, essa pessoa é digna de todo amor, de toda misericórdia. E digo mais, ela sendo uma ovelha desgarrada, é a ela que deve se dar ainda mais atenção, ainda mais misericórdia, ainda mais amor. E é isso que Jesus nos convida a fazer hoje. E que nessa quaresma a gente possa repensar sobre as obras de misericórdia e fazer em prol da salvação das pessoas. Dar esmola, fazer jejum e rezar. E rezar e rezar muito. Que Deus abençoe a cada um de nós. Tenha uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde, a depender do horário que você ouviu essa reflexão. E eu te peço para compartilhar essa reflexão com outras pessoas e seguir esse canal. Laudato Deo. Que Deus seja louvado. Amém.